Boa noite, igreja. Lembro que no outro culto eu falei dos projetos que Deus colocou no meu coração, em 2006, 2007, em Curitiba. Descobriu mais um levita na igreja. Eu creio que aqui dentro da igreja tem muitas pessoas que Deus quer usar, quer mudar a vida em prol do próximo, e temos que nos colocar à disposição de Deus, hein? Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue e a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostrem ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida com muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se o universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que saia ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído e estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que saia ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade.
Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja alimento, ali quero morar. Amém, igreja. Que nós sejamos essa igreja. Amém. Boa noite, amada igreja. Que bom estarmos aqui, que bom que você veio, mesmo com essa temperatura um pouco mais fria, se aquecer com a palavra de Deus, amém? Nós estamos numa série de domingos especiais, e nós estamos tendo alguns dias especiais, porque cada dia nós temos alguns convidados especiais. Semana passada, pastor Demison esteve conosco, e hoje, pastor Guilherme estará conosco. Pastor Guilherme é um pastor recém-formado em teologia, ele fez a sua formação em Trinidad e Tobago, Espanha. Ele é um pastor assim com muita experiência, já trabalhou no campo missionário ali na Irlanda também, tanto com trabalho de comportagem como trabalho de evangelização. Tem uma vasta experiência. Hoje ele é professor no Colégio Adventista o Estreito, né, pastor? E ele vai estar dirigindo a mensagem para nós essa noite. Pastor Guilherme, que Deus te abençoe. É um grande amigo. Nós juntos já vivemos algumas aventuras, né, Guilherme? Estou muito feliz de você estar aqui na nossa igreja e que Deus te use poderosamente. Boa noite, igreja, tudo bem? Que bom ver vocês por aqui. Várias pessoas eu não conheço, quase a grande maioria. O pessoal que está assistindo desde casa, o pessoal aí pelas redes sociais, boa noite. E vamos hoje aqui nesse domingo especial, nessa série, que venhamos ter um encontro com Deus, que venhamos ter aqui uma aprendizagem da palavra de Deus. Pastor Dil, muito obrigado por estender o convite. É uma grande maravilha, temos aí uma amizade, não só uma amizade em Cristo, mas uma amizade no trabalho, uma amizade de parceria, uma amizade de compartilhar mensagens, de orarmos. É uma amizade, além de só ser em Cristo Jesus, mas um irmão para mim também. Eu tenho esse carinho. E que tu possa aqui, pastor, continuar sendo uma bênção onde quer que fores, inclusive aqui na igreja. Minha primeira vez aqui na igreja dos ingleses, confesso que já passei aqui na frente, mas não sabia que era um templo tão agradável, tão aconchegante. Parabéns pela mensagem musical também. Eu nunca tinha visto essa mensagem em forma de dueto, essa música que é muito linda do Luiz Cláudio, esse aí. Mas em dueto eu nunca vi, ficou tão bonito, ficou tão bonito que, olha, quero escutar mais vezes. Queridos, vamos que vamos. O pastor já me apresentou, meu nome é Guilherme. Agora eu estou morando em São José de novo com a família. Faz 7 meses que eu voltei da Europa. Por último, eu estava morando na Espanha, onde eu terminei o curso de teologia e também já dei início ao mestrado. E tem sido uma grande satisfação estar podendo servir a igreja, e é uma alegria poder fazer parte da pregação do Evangelho também. E o título que eu quero aqui explanar hoje, queridos, com vocês, a mensagem, deixa eu só ajeitar aqui, tem a ver com o plano da salvação. Vamos ver aqui o plano da salvação, vamos dar uma olhada também no livro Educação, entender aqui a função da educação, que aqui na igreja temos educação, não temos? Aqui na igreja temos educação, temos a nossa escola sabatina, temos os cultos, temos acompanhamentos, os ministérios, os membros,
que um está com o outro orando. Aqui existe um processo de educação. E a gente vai entender um pouco hoje a respeito, um pouquinho mais aprofundado, olhando o livro Educação, olhando alguns versos da Bíblia, e vamos entender algumas coisas importantes através do Espírito de Profecia também. E vamos já abrir a palavra de Deus então, o livro de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. A gente vai entender algumas coisas aqui importantes. Lembrando que o título é o plano da salvação, seria a restauração da imagem de Deus no homem. O que o homem perdeu no Éden, e agora como isso será restaurado, o que se perdeu, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porém isso foi se perdendo e está se perdendo cada vez mais. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte. Antes vamos orar mais uma vez. Feche os olhos como estás, vamos conversar com Deus. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estarmos na Tua casa de oração mais uma vez. Iniciando a semana, queremos iniciar com o pé direito, ou seja, iniciar de mãos dadas contigo, Senhor, ao Teu lado. Agora a palavra já está aberta. Fale ao nosso coração coisas que necessitamos escutar. Não só que precisamos, mas que necessitamos. Me use como um instrumento em Tuas mãos apenas, Pai. Porém a mensagem é Tua. E que venhamos aqui compreender mais e mais do plano da salvação, o propósito do homem e para onde estamos indo e como nos prepararmos de forma melhor. Continue abençoando aqui a igreja dos ingleses, os membros, a liderança, o pastor, e que todos venham se preparar para um encontro contigo maravilhoso. Te pedimos essas bênçãos, perdoe nossos erros, nossas falhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, é algo interessante para a gente entender o plano da salvação. O plano da salvação para quem é? Para o homem. Para a gente entender o plano da salvação, a gente tem que entender um pouquinho mais, de fato, quem é o homem. Então a gente vai ter que entrar na área da antropologia para entender que é um homem, biblicamente falando também. Logo depois de entender o homem, a gente entende que o processo da educação é um plano pedagógico, é um plano, um modelo, que isso se iniciou até mesmo no Éden, que tem a ver no auxílio para o homem nesse processo de preparação para viver com Deus eternamente. Então a gente vai ver aqui um pouco da antropologia, quem é um homem, para entender o plano da salvação que é para o homem. Logo a gente vai entender também o que é a educação e como funciona isso na igreja. E consequentemente a gente vai tirar alguns recortes do livro e fazer uma análise teológica e consequentemente tirar várias conclusões. Aqui eu tenho um livro na minha mão, o livro Educação, da autora Ellen White, e aqui eu vou ler alguns parágrafos para vocês. Livro Educação, aqui na página 7, e já vai dizendo a pergunta, né, ou aqui o título, o subtítulo seria o seguinte: o que é educação? Aí vai dizendo o que é educação. Vai vendo aqui, ó. Nossas ideias sobre educação têm sido muito limitadas. Devemos ter objetivos mais amplos e elevados. A verdadeira educação significa mais do que avançar em determinado programa de estudos. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Diz respeito ao ser por completo durante toda a vida. Então a educação é algo que é por toda a vida, é de forma completa. Vai vendo mais aqui, ó. É o desenvolvimento harmônico das aptidões físicas, mentais e espirituais. Prepara o aluno para a satisfação de servir neste mundo e para a alegria mais elevada, proporcionada por um serviço ainda mais amplo, relacionado com o mundo futuro. Então a educação tem a ver em preparar o cidadão,
não só para essa terra, não só para essas coisas que vivemos aqui, também porém para o mundo que está por vir, ou seja, Nova Jerusalém. A fonte dessa educação é apresentada nessas palavras das Escrituras Sagradas, ou seja, a palavra de Deus aqui é a fonte, é o nosso manual no processo de educação do homem. E por que a educação é tão importante? Porque a educação, na realidade, é algo que se iniciou no Éden, é por isso que vamos ver aqui em Gênesis. É uma escola modelo, que após o pecado ali então se perdeu um pouco essa escola modelo, e agora o que vamos fazer em toda a eternidade, quando formos morar com Cristo eternamente? Vamos continuar estudando sobre o quê? Sobre o amor de Deus, e vamos passar toda a eternidade estudando isso, e se aprofundando nisso, e vai passar 20, 30 mil anos, vamos olhar um para os outros e vamos dizer, está só iniciando. Estamos aqui nessa escola eterna aprendendo da fonte do amor de Cristo. E aqui mais para frente a gente vê aqui algumas coisas também na página 8. O propósito de Deus. Qual que era o propósito de Deus para o homem na questão da educação? Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia em sua natureza física, intelectual, espiritual a semelhança do seu Criador. Criou Deus o homem à sua imagem. Isso que lemos na Bíblia, não? E era seu propósito que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse essa imagem, refletindo ainda mais a glória do Criador. Então, o modelo pedagógico de educação no Éden era o relacionamento face a face de Deus com Adão e Eva. E quanto mais ali desenvolvesse, mais o homem iria ser um com o Pai. Todas as suas habilidades eram passíveis de desenvolvimento, sua capacidade e vigor deveriam aumentar continuamente. Era ampla a esfera disponível, a sua atitude e magnitude e o campo aberto à sua pesquisa. O homem tinha ali a questão de poder estudar todas as áreas da ciência, ali junto com o Criador, através da natureza, né? Porque na realidade Deus se comunica com o homem através de 2 livros. Um livro, hoje tão necessário que é a Bíblia, a questão de profecias, quando a gente vê Daniel, Apocalipse, e outro livro que Deus se comunica com o homem é a natureza, é um livro que Deus se comunica conosco. Então temos 2 livros, a natureza e a palavra de Deus. Vai vendo algumas coisas aqui que a gente vai pegar alguns recortes para logo entrar na Bíblia. A gente vai ver Gênesis 3, vamos ver o que o homem perdeu após o pecado no Éden e como Deus vai restaurar e restabelecer a imagem e semelhança de Deus no homem. Mas antes de a gente ver Gênesis 3, vou ler aqui mais algumas coisas e vai ficando atento que a gente vai fazer alguns recortes aqui. Aquela comunhão com o seu Criador, face a face, ainda estou aqui no livro Educação, agora na página 9, vai fazendo esse recorte. Aquela comunhão com o seu Criador, face a face e com intimidade, era seu grande privilégio. Se ele tivesse permanecido fiel a Deus, tudo isso teria sido seu para sempre. Através dos séculos infindáveis, ele teria continuado a obter tesouros de conhecimento e descobrir novas fontes de felicidade e alcançar concepções cada vez mais claras da sabedoria, do poder e do amor de Deus. Mais e mais amplamente ele teria cumprido o objetivo da sua criação. Qual que seria o objetivo da criação do homem? Tudo isso foi perdido com o pecado. A semelhança divina ficou obscurecida, sendo quase que totalmente apagada. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem e a sua capacidade mental diminuiu. Sua visão espiritual também foi afetada, tornou-se sujeito à morte. 2 recortes aqui que eu quero tirar. O homem tinha essa comunicação com Deus, face a face, da pessoa de Jesus, ali no Éden, e também o homem agora está sujeito à morte pós-pecado. Então aqui as palavras que diz, tornou-se sujeito à morte. Então vamos fazer esse recorte, que a comunicação era face a face e que agora pós-pecado ele foi sujeito à morte. Apesar disso, o ser humano não foi deixado sem esperança.
Com infinito amor e misericórdia foi concedido o plano da salvação, concedendo-lhe um tempo de graça. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual para que se pudesse perceber o propósito divino da sua criação. Olha só o que está falando aqui, o propósito divino da criação do homem, ó. Para que se pudesse perceber o propósito divino da sua criação. Essa devia ser a obra da redenção. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Queridos, qual foi o propósito do homem ter vindo ao mundo da criação? Estar um com o Pai e a cada vez mais refletir a glória de Cristo. E no Éden, algo foi se perdendo com a questão do pecado, e é isso que a gente vai ver agora. Vai lá em Gênesis agora, já estamos em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7. Gênesis 3, a partir do versículo 7, a gente vai ver aqui, queridos, 3 coisas que se perderam após o pecado. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Pós-pecado, Adão e Eva perceberam que estavam nus. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Queridos, a primeira coisa que o homem perdeu após o pecado foi a inocência. Aquele recorte que a gente viu aqui no livro, que a comunicação era face a face, agora Adão e Eva se esconderam, coseram folhas de figueiras para si, roupa, e se esconderam. E no verso 9 diz: e achou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Queridos, quando a gente vai para o original, no hebraico que foi escrito, o Antigo Testamento, Vaiomer e disse, estou falando aqui do verso 9, Lo, que é ele, Aieka, onde tu, que seria a tradução literal, onde tu, que seria onde estás. Quando Jesus, Deus ali pergunta que Adão e Eva se esconderam, e a primeira coisa que Adão e Eva, após o pecado ali, uma perca, perdeu ali a inocência, se escondeu de Jesus, e Jesus, então, Deus pergunta, Aieka, que seria onde estás? A gramática hebraica, a literatura e a forma como foi escrita, nos dá a entender que isso era uma pergunta com força. Talvez teria a expressão Aieka, onde estás? Que seria a tradução onde estás, onde tu, que seria onde estás? Aieka, porém isso não era pós-pecado dizer assim, onde estás porque agora está tudo perdido para ti. Não, esse Aieka, ele vem numa ideia dizendo assim, onde estás? Querendo dizer para Adão e Eva, onde estás porque eu tenho um plano de salvação para ti? Onde estás porque agora estás perdido, porém eu tenho algo a te oferecer. Eu já tenho um plano de salvação, a restauração da imagem de Deus no homem e o plano de salvação, eu já tenho isso para ti. Aieka, onde estás, filho? Interessante que Adão e Eva tentam ali de alguma forma resolver o seu próprio problema, e eles colocam ali folhas, cintas de figueiras e uma folhagem. Agora a pergunta é, quanto tempo duraria uma roupa de folhagem? Talvez 12 horas, 24 horas?
Que vergonha para Adão e Eva tentando resolver o seu próprio problema. Agora vem ali Jesus e mata o cordeiro e dá roupa, pele de animal, e essa morte do cordeiro, tipificando Jesus, que dentro de 4 anos viria para quitar o pecado do mundo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqui em Gênesis a gente já vê o plano de salvação. Aqui já está ali tipificando Jesus que viria para trazer a salvação. Queridos, aqui já fica uma mensagem que dá para a gente extrair de tudo isso, que quando o homem tenta resolver o próprio problema, não consegue resolver. O máximo que vai fazer são folhas de figueiras e uma roupa, uma folhagem, se esconder, e não resolve. Jesus, quando vem, dá pele de animal, tipificando o cordeiro que quita o pecado do mundo. Queridos, não vamos conseguir resolver nossos problemas sozinhos. Vamos até Cristo, vamos até Jesus. E aí, então, Jesus sim resolve. Então, nessa primeira ideia, o que o homem perdeu a inocência, porque já não falava mais com Jesus face a face, se escondeu. E queridos, o plano de salvação de fato é para o homem. O homem que se perdeu. E o que mais que o homem perdeu? O homem perdeu, vamos ver no mesmo capítulo 3, agora no versículo 23. Mesmo capítulo 3 de Gênesis, no versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Queridos, Adão e Eva foram expulsos do Éden. Após o pecado, o ser humano perdeu a inocência, mas também perdeu o seu lar. O Éden era a casa de Adão e Eva. E hoje reflete para os dias de hoje, já não temos segurança no nosso lar, perdemos o nosso lar também. Quer ver como de fato perdemos? Quando você chega em casa, você bota um cadeado porque tem medo de alguma coisa acontecer. Os muros são altos, vem o ladrão e toma tudo. Se não é o ladrão, tu mora num lugar onde é mais baixo, e se vinha água muito forte, várias famílias já perderam casas na enchente. Eu conheço muitos. Ou se é num lugar onde tem terremotos. Quando eu morava no Caribe, em Trindade e Tobago, estávamos num grupo de jovens, era sábado à tarde, e de repente um tremor, e eu pensei assim, rapaz, o que está acontecendo aqui? Não, é normal, hoje não está tão forte não, e o negócio mexendo. Perdemos o nosso lar, é uma reflexão desde o Éden até hoje, não temos segurança, perdemos a inocência porque não falamos mais com Cristo face a face. Assim Adão e Eva foi e hoje é conosco. Também de forma igual perdemos o nosso lar. Adão foi expulso do Éden e assim também não temos mais um lar seguro. Mas o que o homem perdeu após o pecado? No mesmo capítulo 3, agora no versículo 19 de Gênesis, versículo 19: no céu do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Queridos, o homem perdeu a vida, porque do pó veio e ao pó volverá. Perdemos nossa inocência após o pecado. Perdemos nosso lar, já não tem mais segurança hoje mesmo, e no Éden foram expulsos, e perdemos a nossa vida, porque do pó viemos e ao pó voltaremos. E é por isso que agora a gente vai falar como vai ser essa restauração da imagem de Deus no homem. Vimos o livro de Gênesis, agora a gente vai lá em Apocalipse para ver a restauração desses 3 pontos passo a passo. Vamos lá no livro de Apocalipse e vamos rever a restauração desses 3 pontos que foram colocados. Inocência, agora não mais face a face, porém até se escondeu de Cristo. O lar, porque foram expulsos do Éden. E por último, a vida. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 3. Primeiro ponto que Deus vai restaurar e resgatar, que se foi perdido ali, a questão
da inocência. Apocalipse 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Agora o verso 4 está a palavra-chave. Contemplarão a sua face. Lembra o que se foi perdido no Éden? Que antes a comunicação era face a face. E agora vai ser restaurada a inocência e vamos poder conversar com Cristo face a face. Agora no capítulo 21, um capítulo antes do mesmo livro de Apocalipse, ali no versículo 2 e também o versículo 10. Agora vamos ver a questão da casa, porque Adão e Eva foram expulsos do Éden e perderam a sua casa. Hoje é uma reflexão que não temos mais segurança nem na nossa própria casa. Veja só o versículo 2. E vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Como começa o verso? Vi também a cidade santa. Queridos, Deus está preparando uma cidade, uma casa nova. Isso que se perdeu no Éden. Veja no versículo 10 do mesmo capítulo de 21 de Apocalipse. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Queridos, a inocência se foi, Deus vai restaurar. E vamos contemplar Cristo face a face. O lar que se foi perdido, Deus está preparando um lugar novo, onde olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nunca passou no coração do homem aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Isso está em 1 Coríntios 2,9. E agora, por último, lembra? Do pó viemos e ao pó voltamos, vamos regressar, perdemos a nossa vida. Veja lá agora no versículos 4 e 5 do mesmo capítulo 21 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 e 5. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Querido, ali no versículo 4 está a palavra que queremos puxar aqui. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Aquilo que quando disse que do pó viemos e ao pó retornaremos, a morte já não vai existir. Queridos, estamos diante aqui de 3 pontos que é capaz de trazer a salvação para uma pessoa só nesses pontos que vimos. Capítulo 3 de Gênesis, o que se perdeu no Éden, inocência, lar e a vida. E logo em Apocalipse 20, 21 e 22, a restauração. Ver Cristo face a face. A nova Jerusalém, a casa nova que se foi perdida. E também já não haverá mais morte. Queridos, é por isso que temos um compromisso hoje perante Deus e perante a sociedade e como cristãos, de erguer essa mensagem da palavra de Deus e apresentar isso para as pessoas. As pessoas estão desesperadas, sem esperança, e temos que ser esses mensageiros que temos que falar disso. De fato, se perdeu no Éden, se perdeu, mas existe um plano de salvação. Existe um plano a qual vai poder ser restaurado aquilo que se perdeu no Éden. E vamos ler mais um verso, queridos. Lucas 19. Lucas 19 e o versículo 10.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, essa é uma noite de renovar nossa aliança com Cristo Jesus, nosso Salvador. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se perdeu e o perdido. E o que se perdeu após o pecado foram esses 3 pontos: a inocência, o lar e também a vida. Porque voltamos ao pó, porém Deus quer restaurar o que se foi perdido e dar novo aquilo que se perdeu. Deixa eu te perguntar, como é que está a tua caminhada com Deus? Como está o teu relacionamento com Cristo Jesus? Se Jesus fosse regressar hoje mesmo, em que time, em que grupo você estaria? Com o grupo dos salvos ou no grupo dos perdidos? Queridos, a Igreja Adventista tem um compromisso perante a sociedade, porém a salvação, ela é uma igreja invisível. Existem pessoas que vão ser salvas que não são adventistas, que são de outras denominações, pessoas fiéis à luz a qual alcançaram, a qual aprenderam, porém nós, como igreja adventista, temos um compromisso. Somos a igreja remanescente e temos que proclamar essa mensagem, a qual temos uma luz que ajuda, a luz maior, o espírito de profecia. E somos um time que não é um time pequeno, porém ao mesmo tempo, em vista da pregação do Evangelho, que isso que falta, temos muito o que fazer ainda. Num olhar à igreja mundial, estamos presentes em mais de 212 países, a igreja adventista. Pregamos em 415 idiomas e dialetos. Temos aí 59 editoras e gráficas ao redor do mundo. Publicamos livros, revistas em até 234 idiomas e dialetos. 681 hospitais, clínicas e orfanatos, 33 indústrias na área da alimentação. A ADRA está presente em 130 países, mais de 130 países, como ali fonte de ajudar. 8.540 unidades escolares, somos em média 21 milhões de adventistas ao redor do mundo. Temos um compromisso, porém ainda temos que fazer nossa parte. Temos que ir muito mais além. Hoje a Igreja Mundial se preocupa com a janela 1040, que é uma região onde ali o Evangelho é difícil de ser penetrado. Temos que entrar lá como médicos, obreiros, médicos, evangelistas, enfermeiros ou qualquer de outra forma. E queridos, se queremos ver Jesus voltar, temos que levar essa palavra adiante. E é por isso que é o nosso sonho ver isso se cumprir, restaurar a imagem de Deus no homem, o que se foi perdido, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E queridos, temos que vivenciar isso, da inocência ser restaurada e podermos contemplar Cristo face a face, de também poder ter um lar seguro, a Nova Jerusalém, o qual Deus está preparando para mim e para você, e também onde não haverá mais morte, podemos viver a eternidade toda nessa escola modelo que se iniciou no Éden, e o que vamos fazer é aprender do amor de Cristo. Agora vamos ter uma canção musical. Quero chamar o Dalton mais uma vez. Eu tenho um apelo para fazer o teu coração nessa noite, queridos.
porque eu tenho que apelar, não é? Eu como um pregador, sabe, irmão Dalton? A gente tem que apelar o coração, porque imagina, depois de explanar um tema teológico desse, e eu não apelar, capaz de Jesus perguntar: Guilherme, foi um tema bíblico, foi a mensagem de Deus, foi a minha mensagem, mas você não apelou. E eu quero apelar para você renovar o teu compromisso com Cristo Jesus. E não precisa vir aqui na frente, é tu e Deus. Talvez aqui eu não conheço o público aqui, talvez alguma pessoa está estudando a Bíblia, está estudando a Bíblia, está se preparando para se batizar, para você renovar o teu compromisso com Deus também. E queridos, por que eu tenho que apelar ao teu coração? Porque pode ser que seja a tua última mensagem a ser escutada. E eu tenho que fazer um compromisso aqui para que você esteja mais perto de Cristo. E pode ir. Pastor, que mensagem. Eu sou obrigado a replicar para a igreja o que eu falei ontem na Duna. Cada dia eu fico mais convicto de que eu estou na igreja verdadeira de Deus. Que cada pastor, cada ancião, cada diácono, cada pessoa nomeada da igreja para estar diante do altar, são 15 anos que eu vejo a pregação da Adventista, a forma de ensinar o evangelho, de transmitir a palavra, é uma coisa que me arrepia cada vez que eu subo nesse púlpito aqui para louvar a Deus ou para falar algo para a igreja. Vocês não imaginam como é que eu estou por dentro. Eu passo tremendo. Cada louvor que eu canto, para mim, é uma pregação que eu faço. E todo louvor que eu canto, ele tem que me tocar. E se Deus quer te usar, meu irmão, eu só estou aqui em cima desse púlpito porque a minha fé falou mais alto do que o meu medo. Porque Deus... Esse cara está na tua hora. E essa música que eu vou cantar hoje, pastor, ela foi gravada pelo Elton Johnson, é um americano. Foi gravada por uma menina com 8 anos de idade, mora no Ceará. Hoje ela tem 12. O pai dela é um empresário lá, eu conheço ele. O irmão dela, mais velho, canta música sertaneja. A menina está convertendo esse homem. Ela tem mais de 3 milhões de pessoas como seguidores na internet, com 12 anos de idade. Tudo que é música gospel. O nome dela é Rayane Almeida. Olhem, se inscrevam no canal dela, vocês vão ver, ela grava quase todas as músicas, inclusive música da Igreja Adventista. Deixa eu só fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui já sentiu ou ouviu um chamado de Deus? Levanta a mão. Quem já ouviu o chamado de Deus? Tenha certeza, meu irmão, para quem não levantou e você que está em casa, se você ainda não ouviu o chamado de Deus, você é um escolhido do Senhor. Que Deus me use. Foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa agora, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai te admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo.
Nada é impossível para o nosso Deus, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, o Deus que quer te usar, o Deus que quer te colocar na obra. Você foi chamado, é um escolhido, você vai ser vaso usado por Deus. Já começa agora, Deus está trabalhando, os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Amém. Ficamos de pé para orar, e como eu estava falando, por que é importante esse apelo de você colocar e entregar seu coração nas mãos de Deus? Irmão, muito obrigado pela canção, linda mensagem, porque eu falei que poderá ser sua última mensagem a escutar, e se porventura não for tua última mensagem a escutar, poderá ser a minha última mensagem a pregar, e eu quero sair daqui com a convicção que vamos nos achegar mais a Deus e renovar nosso compromisso com Deus, para morar com Deus eternamente. Fomos escolhidos por Deus e não podemos desperdiçar isso. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai eterno, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de sermos chamados, escolhidos. O Senhor tem um plano lindo e maravilhoso. O Senhor quer restaurar o que se perdeu lá no Éden, a inocência, porque o Senhor quer se apresentar face a face. Também o nosso lar, que se foi perdido, não temos mais segurança hoje. O Senhor está preparando uma casa nova, segura. E também ao pó que somos sujeitos a regressar, o Senhor está nos prometendo que não haverá mais morte. Pai querido, aceitamos a intervenção divina, o Cordeiro que quita o pecado do mundo. Aceitamos o Senhor como nosso Salvador, porque queremos estar desfrutando e te adorando e te louvando nesse plano maior que o Senhor tem. Estamos aqui de passagem, e que isso venha a ser rápido, porque já não aguentamos mais. Pai querido, nos ajude a resolver, quando formos resolver os problemas e as dificuldades, porque não conseguimos. E quando lá no Éden Adão tentou resolver, Adão e Eva fizeram folhas de figueira, porém isso não dura muito. E Jesus ali tipificando o Cordeiro que tira o pecado do mundo, deu ali pele de animal, protegeu. Nos ajude a resolver, Pai, porque não conseguimos resolver, nosso coração é enganoso, por isso nos dê sabedoria. Nos ajude em nossas decisões. Pai querido, mais uma vez quero colocar essa igreja em tuas mãos. Bem provável
dessa igreja pode estar passando por alguma dificuldade, questão do Covid, pandemia, uma enfermidade. Talvez aqueles membros que estão distantes de Ti, talvez aqueles que já foram membros e que agora estão longe. Pois quero colocar em Tuas mãos essa comunidade aqui dos ingleses, que eles venham se preparar verdadeiramente para o encontro contigo nos ares, porque queremos morar contigo, Deus, e que viemos renovar esse pacto, renovar essa aliança contigo, Deus, de sermos cristãos autênticos, cristãos que fala sem medo de um Deus que vai voltar, de um Deus que resolve, de um Deus que cura, de um Deus que faz. Obrigado por tudo isso, Pai. Abençoe cada um aqui de forma particular, suas limitações. Alguém aqui que está lutando com o pecado acariciado, que quer largar isso de vez. Alguém aqui que está caminhando contigo, mas tem ali suas dificuldades. Pois quero colocar em Tuas mãos, Deus. Abençoe todos. Obrigado por tudo isso. Perdoe nossos erros, nossas falhas. Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos. Que Deus nos ilumine essa semana, que nos traga quarta-feira para as 20 horas.